Em uma noite escura e enluarada, o fogo da lareira crepitava, iluminando vagarosamente os rostos curiosos ao redor. Todos, sem exceção, estavam ansiosos para ouvir mais uma das histórias que circulam nas cidades do interior. Era uma noite como qualquer outra, exceto pela lenda que estava prestes a ser contada. A história do Boitatá, uma criatura lendária que assombra as florestas e campos do Brasil até hoje. O surgimento da lenda. A lenda do Boitatá tem suas raízes nas regiões mais remotas do Brasil, principalmente no interior do estado de Goiás, Minas Gerais e outras áreas do centro-oeste. Segundo os mais antigos, o Boitatá é um espírito maligno que, à noite, se transforma em um boi de fogo. Sua presença é anunciada por um brilho avermelhado e uma fumaça densa que envolve a mata. A aparição do Boitatá. Em muitas versões da lenda, o Boitatá é descrito como um ser do mal, uma criatura com olhos que brilham como brasas e um corpo envolto em fogo. Sua história é cercada de mistério, já que, em algumas versões, ele era originalmente um boi comum, mas foi amaldiçoado após cometer um erro fatal. Na versão mais comum, o boi aparece em noites de tempestade ou de lua cheia, um sinal claro de sua presença para quem ousar se aventurar nas florestas escuras. A maldição do Boitatá. Existem várias versões para a origem da maldição que transformou o Boitatá em uma criatura sobrenatural. Em algumas histórias, ele teria sido um boi que vivia pacificamente com os outros animais da região, até que um fazendeiro, temendo sua força, o matou cruelmente. Seu espírito então se vingou, ressurgindo das cinzas em forma de fogo. Em outras versões, o boi era um animal de alguém que fez um pacto com forças sobrenaturais, e foi esse pacto que o condenou. A caçada e o mistério. Nos contos de caçadores e aventureiros, o Boitatá é descrito como uma fera, que não apenas assusta, mas também persegue aqueles que ousam se aproximar de seu território. Muitos relatos falam de caçadores que, ao seguirem os rastros do boi, se deparam com o brilho dos seus olhos flamejantes e ouvem seus gritos guturais que ecoam pela floresta. Alguns afirmam que, se o Boitatá os pegasse, sua alma seria consumida pelo fogo, mas o mito também diz que existe uma maneira de escapar: nunca olhar diretamente para os olhos flamejantes do boi. Diz-se que, se você conseguir passar sem ser visto por ele, o Boitatá retornará à sua forma original, dissipando-se na noite sem deixar vestígios. Curiosidade: a associação com os folclores de outras regiões. O Boitatá é uma figura que compartilha semelhanças com outras lendas de criaturas mágicas de fogo encontradas em diferentes culturas ao redor do mundo. Em algumas histórias europeias, como a de Will o' the Wisp, as luzes que guiam os viajantes para o perigo são bastante similares ao fogo que o Boitatá emite. Esse tipo de conexão com mitos globais reflete a universalidade do medo do desconhecido e das forças sobrenaturais. O encontro fatal. O momento mais tenso da lenda ocorre quando um grupo de viajantes ou caçadores se encontra cara a cara com o Boitatá. A criatura, como dizem os relatos, corre em direção àqueles que tentam enfrentá-la, queimando tudo em seu caminho. Em algumas versões, o boi é retratado como sendo capaz de desaparecer nas sombras, surgindo e sumindo com facilidade. Para sobreviver, os homens precisam correr, mas alguns, na tentativa de se protegerem, acabam sendo consumidos pelo fogo de suas chamas infernais. Curiosidade: o boi como símbolo. No folclore brasileiro, o boi é um símbolo importante de força e resistência. Mas no caso do Boitatá, ele também representa a ideia do fogo como algo tanto criador quanto destruidor. O boi, sendo um ser comum, transita entre esses dois polos, vida e morte. E sua maldição é um lembrete da relação delicada entre os humanos e o sobrenatural. A despedida do Boitatá. Muitos dizem que, para se livrar da presença do Boitatá,
Os habitantes da região devem oferecer sacrifícios de fogueira ou até mesmo realizar rituais para apaziguar seu espírito. No entanto, outros afirmam que o boi nunca desaparece completamente. O boitatá está sempre presente na memória das pessoas, esperando o momento certo para retornar, principalmente em noites escuras ou quando o vento sopra forte. Conclusão: o boitatá é uma figura imponente do folclore brasileiro, com uma história que mistura medo, mistério e superação. Apesar de ser uma lenda, ele ainda é uma presença forte nas culturas de várias regiões do Brasil, com muitos acreditando que ele ainda habita as florestas e campos, aguardando o momento em que poderá novamente assustar aqueles que ousarem cruzar seu caminho. Ao longo dos anos, o boitatá se tornou uma metáfora para os perigos ocultos nas sombras, para os desafios que enfrentamos e, acima de tudo, para as consequências das nossas ações. A história nos lembra de que, muitas vezes, o que é temido na verdade é apenas o reflexo de nossas próprias ações passadas e que não podemos escapar facilmente das consequências daquilo que fazemos. Com o passar dos séculos, a lenda do boitatá continua a evoluir, mas uma coisa é certa: ele nunca será esquecido e suas histórias continuarão a ser contadas em volta das fogueiras, nas noites escuras, onde o mistério nunca se apaga.